Pernambucano, brasileiro igual a você. Igual a toda uma massa de brasileiros também desencantados com a política brasileira. Eu estou, de verdade, indignado, enojado, triste, acabrunhado, acuado e, pasme, devo estar no mesmo estado que muitos brasileiros iguais devem estar. É inimaginável, depois de tantas denúncias, depois de tantas elucubrações, vermos políticos brasileiros, puxadores de saco, e puxador de saco de corrupto. É lastimável vermos esses engravatados ainda ensaiando discurso, falando de golpe. O grande golpe já aconteceu no Brasil. Alerto você que me vê nesse momento. O grande golpe foi falir o Brasil, foi dilapidar o Brasil. Bilhões de dólares desviados daqui. Dinheiro que serviria à saúde do nosso povo. Basta que você veja o que acontece hoje em Brasília e ter uma ideia do que acontece nos hospitais públicos desse país. É uma vergonha os deputados o que ganham. É uma vergonha saber o que eles discutem. Uma proposta correta para o Brasil era nós reduzirmos o número de senadores, o número de deputados estaduais, federais, vereadores. Para que tanta gente nessa política? A economia que seria feita no Brasil permitiria que nós alavancássemos recursos para transporte, para educação, para saúde, para segurança. Entretanto, hoje, os corruptos que eram tidos como heróis de ontem são os bandidos de hoje e estão falando de golpe. Esqueceram que também deram golpe na saída do presidente Fernando Collor, de péssima memória também, diga-se por acaso, porque tornou-se uma pessoa de igual quilate a toda essa gente que está aí a dilapidar o Brasil e está calado, conivente, igual a outras autoridades tidas ou metidas a ser sérias. Não são. Também já foram denunciadas pelo Ministério Público. Estão também dentro da Operação Lava Jato. Eu, como brasileiro, fico pasmo em falar, em discutir e de ouvir falar a respeito de golpe. O golpe está dado, o Brasil está roubado, o Brasil está falido, o Brasil está numa situação muitas vezes pior, porque a palavra dignidade não é pronunciada por nenhum político. Por que será? A palavra dignidade não pode ser extirpada do dicionário político brasileiro. E o que nós vemos, na verdade, é que todos eles fazem discursos engravatados, mas que no final, igual o Delcídio também fazia discursos muito bonitos. Lula está aí. Ele não admite nenhuma vez falar a respeito de corrupção, nem porque ele nomeou toda essa cambada que aí está dilapidando o patrimônio brasileiro, onde o dinheiro foi parar nos cofres do próprio PT, e é dito isso em muito bom som. E isso é golpe. Ou não? Calados estão, calados ficam e dizem que a democracia brasileira corre perigo. Com eles, sim. Porque eles não falam a respeito daquele Fórum de São Paulo. Eles não falam da ideia de uma América Latina vermelha. Eles se vestem de vermelho enquanto a cor brasileira é verde e amarela. Onde está o sentimento de patriotismo? Eu não diria que Lula tem sentimento de entreguista. Ele tem sentimento de um ditador barato, nojento e que viveu o tempo inteiro a mentir, a levar camponeses miseráveis, pagando diária, colocando em ônibus para servir de garoto de propaganda para um governo de corruptos, um governo que provou que não tem nada de brasilidade, não tem nada de interesse com relação ao desenvolvimento do nosso país. Recursos do BNDES
foram parar em Angola, foram parar em Cuba, Venezuela, na Bolívia, até tomar a nossa Petrobras dentro da Bolívia foi tomada, e a atitude de Lula foi a mais covarde de todas elas. Aceitou tacitamente, achando que a diplomacia brasileira falaria mais alto. Muito bem. Só que a própria Petrobras está falida. O negócio feito em Pasadena, como Dilma, presidente do conselho da Petrobras, sabendo que o caixa estava estourado e não sabia de nada, ninguém disse a ela nada, ela não desconfiou que não tinha dinheiro no caixa para suportar o investimento que foi feito lá. Na verdade, era uma trama só. Essa gente que está aí é mentirosa. Essa gente que está aí não tem caráter, não são brasileiros. Eles são, na verdade, um grupo formado onde corrompeu, onde se deu bem e pensava que o Brasil não teria reação da maneira como eles encontraram até agora. Eu volto a repetir, a palavra dignidade tem que ser restaurada no dicionário político brasileiro. Você que me vê agora, você que é um pai de família, você que sabe exatamente as agruras que sofremos para manter as nossas famílias, você na verdade também está roubado. Você está pagando o pão mais caro, você está pagando a gasolina mais cara, você está na verdade acuado igual a todos os demais brasileiros, e pior do que isso, a classe mais pobre, a mais distante dos acontecimentos políticos, ainda acredita que nós pagamos a Lula para Lula formar uma corja que dilapidaram o Brasil e que hoje ele, incapaz de falar a respeito do porquê ele colocou todos esses diretores para dilapidarem o Brasil, e que o dinheiro, parte dele, alguns está no bolso de cada um daqueles políticos ou de autoridades que tinham o manejo desse faturamento e desse dinheiro e dessas propinas. Outras foram parar nos cofres do PT. E Lula não sabia, e Dilma não sabia, e você, na verdade, que é puxa-saco de ladrão, por que não fala em dignidade? Por que não fala que o golpe já foi dado e que o Brasil está falido? Voltemos numa próxima oportunidade a esse tema. Golpe já foi dado, não é golpe mais. A democracia corre perigo nas mãos desses golpistas que aí estão, que dilapidaram, roubaram, saquearam, desviaram e ainda falam de golpe como se isso fosse mérito, tá bem? De um político já completamente reconhecido como impróprio à brasilidade, impróprio de ser lembrado como político. Você que é pobre, você que gosta de Lula, você pagou a Lula, nós pagamos a Lula, nós pagamos aos políticos que aí estão, para lhe roubar, para lhe vilipendiar e para dizer para você o quanto nós somos bobos, votando em políticos que têm esse caráter. E aos puxa-sacos, aqueles que sequer são políticos, mas que por ideologia ou por uma crendice qualquer, goste de ladrão, eu dou uma recomendação. Consiga dormir com um ladrão desconhecido na mesma cama. Talvez você daí aprenda o que é que está acontecendo hoje no Brasil, assaltado por essa gente que disse o mais honrado, o mais inteligente, o mais honesto do Brasil. É uma lástima e é uma vergonha, como diria Boris Casoy. Voltemos numa próxima oportunidade falando a respeito de outros temas de interesse brasileiro, para você que também é brasileiro igual a mim. Triste, acabrunhado, acuado, mas pagando a orgia dessa canalha toda que aí está. Vivamos o Ministério Público. Vamos implorar para o Superior Tribunal Federal dê bom exemplo. Porque a Polícia Federal, o juiz Sérgio Moro, eles nos enchem de orgulho, mostrando que o Brasil não é tão desgraçado
não é tão desprovido de homens de bem.